Presidente, boa noite. Muito obrigado por conversar conosco nessa, que é a primeira entrevista que o senhor concede depois de passar mais de 20 dias internado, 3 semanas. E eu quero destacar, na minha pergunta, porque é um fato que repercutiu no mundo todo aquela imagem de uma oficial de justiça no quarto de UTI para entregar a intimação do ministro Alexandre de Moraes para o senhor. Então eu quero saber do senhor. Quero que o senhor abra o coração para a gente. O que passou na sua cabeça naquele momento? O senhor esperava que isso pudesse em algum momento acontecer? O senhor sentiu raiva, sentiu mal-estar? O fato é que, inclusive, depois desse episódio, teve uma piora no seu estado de saúde, que acabou, inclusive, sendo motivo para prolongar a sua permanência no hospital. Bem-vindo. Agiu para o maior esquema de corrupção do mundo. Mais um no currículo do Partido dos Ratos. Os esquemas mantidos por anos é a costela do sistema que, quebrada, tira o ar de um pulmão perfurado por eles mesmos. O avanço das investigações está chegando a passos largos e os grandes galhos que não terá como assumir que foi alimentado diretamente pelo gambá. Tanto que a mamata teria que voltar. Por esse e por outros motivos. Aproveitaram e soltaram o gambá, que seria o chefe maior de uma boca perfeita, que já tinha até nomes de seus comparsas para indicar e retornar aos roubos ou, como dizem por aí, voltar à cena dos pecados. Agora, apadrinhados pelos grandes galhos e por seu avalista maior, Macaco Negro, já com seu milho garantido pelo Bandite, que será revelado pelo Mike, informados por não menos que o Pelicano, quando teve uma reunião de 2 horas com a comitiva do Davi em sua casa. Pelicano revelou ainda mais detalhes, quantias que os grandes galhos e a Casa das Festas receberam, como 50 milhos grandões, depois mais 30 milhos grandões, mais 30. E daqui 15 dias o Mike virá a Nárnia do Sul expor todo o esquema dos grandes galhos. Macaco Negro e Casa das Festas, que incluem nomes de Bento Carneiro, do Amigo, entre outros, que diretamente deram um verdadeiro golpe em Nárnia do Sul. Em resumo, a economia de Nárnia do Sul está de mãos dadas com todos esses escândalos que, quando revelados, vão mostrar outros motivos, o qual Nárnia do Sul já está numa lista negra. Não só das bolsas, das malas de valores, mas do maior mercado especulativo do mundo, Nárnia do Norte. Sombra do Scarface. Sombra entre sombras. Foi assim que Pelicano definiu e soltou em uma entrevista, após uma reunião de 2 horas com a equipe do Davi, o qual mostra ele não só, no mínimo diferente, mas confiável. Mike, em 15 dias, virá a Nárnia do Sul e dará nomes de autoridades do Sul que receberam milho do Band-Aid para fraudar as festas de um tempo atrás para derrubar o reinado do Pelicano. Segundo Rodomar, a divulgação por uma autoridade do Norte em solo de Nárnia do Sul de que o sistema recebera suborno para fraudar as festas em Nárnia do Sul é praticamente um anúncio de sanções do Norte para todos os envolvidos nessa farsa. Com as afirmações da equipe do Davi sobre essas ações em 15 dias mostra que, de fato, os narnianos do Norte estão decididos e, em primeiro, que já sabe disso. Quem já sabe disso é a família do Pelicano, que toma para si uma reviravolta, com a divulgação desses nomes e a exposição da Casa das Festas e grandes galhos. O escândalo obrigará as entidades a rever a situação política do Pelicano, pois Mike não divulgará somente os nomes de quem recebeu esse milho, mas os valores que chegaram a 50 milhos grandões de milhos de Nárnia do Norte, mais 30 e mais 30. Mas as folhas secas do milho rastreado levaram a uma linha que segue os pagamentos e destinos, o qual os valores chegam diretamente para a Casa das Festas, Grandes Galhos e Macaco Negro. Em resumo, todas as compras que foram feitas em Nárnia do Norte e ostentações divulgadas na net e censuradas pelos Grandes Galhos têm sim um destino e razões. O Bandite. Secretária. Ontem, Pelicano deu uma entrevista bombástica após uma reunião com a comitiva do Davi por 2 horas. O que deu para notar claramente que sua afirmação vem de fontes mais seguras do mundo de Nárnia. O Reino do Norte, após afirmar que Mike virá para Nárnia do Sul divulgar nomes de autoridades de Nárnia do Sul que receberam milho do Band-Aid para fraudar as festas passadas. Claramente, para quem sabe, Pelicano afirmou que um grupo específico das Casas das Festas e Grandes Galhos recebeu milho, do maior ao menor, e deu valores em milhões de milhos do Norte, como 50, 30 e 30, para derrubar o então rei Pelicano. Autoridades ligadas à Casa das Festas e Grandes Galhos, que receberam sim milho do Band-Aid, do Reinado do Norte, na época do Velhinho do Norte, com folhas secas e até relatos. Se pensarmos bem, não faz sentido uma autoridade do Norte vir a Nárnia do Sul daqui 15 dias para revelar o que já desconfiávamos, mas fica claro
que o feito disso será outro, com a presença de Mike anunciando nomes e folhas secas de tudo isso em território de Nárnia do Sul. Claramente mostra que o fato não é só sério, será histórico. Gravatas pontuais nessas semanas nos cafés foram claros comigo. Pelicano, com as informações que recebeu na comitiva do Davi, praticamente ao afirmar isso, mostrou que revelou oficialmente uma blindagem do Loirão com o aval das autoridades que foram visitá-lo. E isso sim, tem o dedo do Loirão, que enviou para Nárnia do Sul seus melhores a fim de que Pelicano recebesse isso de forma direta. Mas o mais interessante não foi só a confiança que Pelicano mostrou ao anunciar isso. Ele não só deu spoiler do que vai acontecer, mas deu informações diretas da fonte, diretas do Loirão. Macaco branco. Pelicano faz afirmações fortes autorizadas por Davi após reunião de 2 horas com a Comissão do Norte. Casa das Festas, grandes galhos deram um verdadeiro golpe no reino. Pelicano também afirma que Mike virá para Nárnia do Sul em 15 dias para entregar os nomes que receberam o milho do Bandite nas festas de um tempo atrás. Pelicano anunciou valores 50, 30, 30, dizendo claramente para quem realmente sabe que são. Mike já antecipou para Pelicano o que fora transmitido pela comitiva do Davi, que informou a família Pelicano rumos que Nárnia do Sul tomará com a intervenção do Norte, que aponta nomes e propósitos do suborno do Bandite. Macacos de grande porte notaram que de fato o Pelicano fora orientado a falar o que falou e mostra isso com seu tom de voz. De fato, um dos objetivos maiores eram encontrar com o Pelicano, que também fez revelações bombásticas para os narianos do Norte, que zero surpresa, já sabiam de tudo, e foram além, revelando detalhes e nomes de narianos do Norte que tramaram sua queda nas festas passadas, a mando do velhinho do Norte. Em resumo, agora temos um outro cronograma, que obedecerá todas as ordens em 15 dias. Aperte os cintos, compra Coca-Cola, compra pipoca, porque o pau vai torar, meu irmão. O pau vai torar. E pra quem duvidou, pra quem zoou, né, irmão? Vai ter que pedir muita desculpa por aí, irmão, porque o tempo chegou. Não esqueça, daqui a pouco, às 19 horas, a gente vai estar lá em Tijucas, na igreja em Tijucas. Vamos transmitir o culto aqui, se você quiser, vai participar conosco. Muito obrigado, Deus abençoe você. Helena, parabéns, 80 aninhos, Deus abençoe todo mundo. Se você perdeu alguma coisa, volta depois, assiste de novo, tá tudo gravadinho aqui. O X também tava perfeito, a live tá perfeita no X, no Facebook, e no YouTube também ficou bem legal. Foi só ao vivo mesmo, mas depois vocês vão conseguir assistir tudo certinho aí, tá bom? Obrigado. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a Oeste, Augusto Nunes e toda a sua equipe. Até um dado momento ali eu alterei a voz porque tinha uma pessoa e queria que eu parasse de falar porque a pressão estava subindo. Né? E eu peguei, falei um pouco mais áspero, né? Porque eu não podia deixar de falar naquele momento. Fiquei sabendo, a oficial de justiça, que ela estava me procurando lá pelo hospital, e daí ela acampou na porta da UTI. Mandaram uma mulher, talvez pensando que eu pudesse aloprar com uma mulher, né? Tá vendo? Brigou com uma mulher, certo? Mas, e botei 2 pessoas para filmar, e quando ela adentrou, eu comecei a conversar com ela. Tá? Eu sabia que ela estava cumprindo a missão dela, mas ela sabe a missão dela, porque está na lei que em situações críticas como essa, eu não poderia ser citado. E eu conduzi a conversa para que ela dissesse quem mandou ela lá. Ela falou Supremo não manda ninguém lá, o Supremo é um ser inanimado. Né? Daí falou o encarregado do inquérito, quem é o encarregado do inquérito? O senhor sabe que todo o meu ministério vai fazer a transição, ninguém reclamou da transição. E golpe de Estado não é golpe de Estado em Brasília, né? Golpe de Estado é nacional, e você tem que ver como é que fica o dia seguinte. E ninguém dá golpe de Estado em cima de dispositivos constitucionais, como o próprio ex-comandante do Exército meu falou, que foi discutido com ele essa questão de estado de sítio e defesa. Agora, sítio e defesa está prevista na Constituição. Agora, por que eu discuti esse assunto? Porque o Alexandre de Moraes fechou as portas, acabaram as eleições, ele simplesmente, numa petição nossa, né, ele indeferiu no dia seguinte, nos deu uma multa de 22 milhões de reais, deu por encerrado o assunto. Se nós viéssemos a recorrer daquele arquivamento dele, né, a multa poderia passar para 200 milhões, quem sabe até mesmo caçar o registro do partido. Porque tem algo muito grave que está sendo escondido nisso tudo, né? Foi o processo eleitoral de 22. Tá? Me tira o mandato, a mão pesada do TSE, eu não podia mostrar nada, não podia nem mostrar o Lula defendendo aborto, defendendo roubo de celular, imagem de 7 de setembro, eu não podia mostrar nada. Inclusive, né, vocês sabem disso, uma lei eleitoral, para ter validade, ela tem que ser sancionada um ano antes das eleições.
E as resoluções, até 6 meses antes. Teve uma resolução que foi entre o primeiro e o segundo turno, aquela que a senhora Carmen Lúcia falou, olha, sou contra a censura, mas o momento é excepcional, eu voto sim. E todo o processo, toda essa trama golpista, segundo eles, é em cima da desinformação do sistema eleitoral. Você pode ver, olha só, o Flávio Dino vai me julgar. Olha o que o Flávio Dino disse em novembro de 2013. Flávio Dino, novembro de 2013. Hoje, em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Ué, o Flávio Dino pode desconfiar da urna eletrônica, isso tem vídeo dele, não é nem matéria jornalística, não é um jornal, é vídeo dele, e vai me julgar no tocante a isso. Olha, outra fala, tá? Uma pessoa bastante famosa no momento aí, o Carlos Lupe. Carlos Lupe que entrou com a ação no TSE para me tornar inelegível. Olha o que ele disse numa das inserções, aquele período eleitoral que, daquela inserção em 30 segundos, você vê na televisão à noite, né? Ele disse o seguinte, termina o seguinte nessa inserção. Carlos Lupe, sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Ou seja, o Lupe, o Dino, tinha que estar respondendo juntamente comigo nessa questão. Então, esse é apenas um chamamento por alto do que está acontecendo. Eu não sou bandido. Fui tratado como chefe de organização criminosa desde 29 de julho de 21, numa live que eu fiz. Resolveram botar aquela data como início do golpe. Então, naquela data, eu já sabia que tudo que ia acontecer, inclusive o 8 de janeiro. E, em cima disso, tento, via pesca probatória, o Fishing Expedition, construir essa narrativa toda. Com juízes suspeitos, sim. Ninguém tem dúvida que são suspeitos. Em qualquer primeira instância, seria que vota esse processo. Não pode, eu repito aqui, alguém que está pensando em fazer uma besteira, que seria uma besteira enorme, né? Fazer besteira usando o dispositivo constitucional para dar um golpe. Inclusive, o Alexandre Moraes falou várias vezes de que o próprio princípio, né, início dessa possibilidade da Estado de defesa do sítio, já é um golpe porque não voltaria mais atrás. Só que o primeiro passo da defesa do sítio simplesmente é o quê? É a questão de convocar os conselhos da República de Defesa, que não foi feito. Até que ela falou Alexandre Moraes. Daí atingiu o seu objetivo. O que acontece? Ela falou também ali que eu já sabia, né, que ia ser citado. E a imprensa toda já tinha dado conhecimento sobre isso aí. Mas essas citações aí oficiais é via advogado, não é via um órgão de televisão, um jornal, seja lá o que for. Mas o mais importante foi para mostrar que o que aconteceu é algo anormal. E a pessoa falou também que o advogado ia responder. Não é um advogado. Eu respondo junto com o advogado, eu acompanho o processo. Antes dele encaminhar a defesa, eu dou uma olhada no processo. E muitas vezes não é dar uma olhada assim, por alto, de forma superficial, apesar de eu ser excelente, meus advogados serem excelentes pessoas, né? E o prazo 5 dias. É igual lá atrás, quando eu tive 15 dias para responder, dentro dos 15 dias estava incluído o carnaval também. Ou seja, eles estão com a sentença pronta e estão tentando ganhar prazo. E a justificativa é julgar esse ano, setembro, outubro no máximo, me condenar a 38 anos de cadeia, que está previsto, para não atrapalhar, não contaminar o processo eleitoral. Agora, o que eu tenho feito, né? Tenho procurado vocês, tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vou falar com mais órgão de imprensa semana que vem, com toda certeza, para te mostrar à opinião pública o que está acontecendo. Que tentativa de golpe é essa? Né? Quando eu passo o comando, nomeio os comandantes de força, no meu mandato era dos indicados pelo próprio eleito pelo TSE, o Lula da Silva. É onde eu colaboro a pedido do ministro escolhido da Defesa, José Múcio, com a transição. Onde eu boto todo... Qualquer pássaro de ferro que ela viajar ou gambá não podem ser inspecionados. Ordens dadas. E o mais interessante, nessa viagem dela, foi colocado escondido por muito tempo. A desgraçada viajou alguns dias antes do gambá e queria se encontrar com o podre e levar o milho prometido. Fruto de uma chantagem, o qual o podre fez após as festas na Terra do Podre, ameaçando contar para o mundo de Nárnia que as festas de Nárnia do Sul foram fraudadas. Os ventos desse vazamento vieram de escravos que carregaram o pássaro de ferro e viram o milho. Mas outra curiosidade, esses escravos, antes de carregar o pássaro de ferro, passaram por revistas e depois do carregamento também, pois pela primeira vez foi proibido o uso de espelhos narnianos para comunicação. O assunto é gravíssimo, pois um dos escravos
com medo e já recebendo ameaças, procurou um macaco famoso, do qual prometeu divulgar isso, sem comprometer os escravos da Companhia dos Pássaros de Ferro. Em resumo, a desgraçada é a mula do Gambá para levar milho a narco-ratos e narco-reinos, pois justamente agora, depois dos escândalos dos baldes dos velhinhos, eles precisam se livrar de uma folha seca material, o milho. Ventos 2, secretária. O Itamaraqui recebeu uma bomba e uma negativa dos Narnianos do Norte. Gambá pediu para os Narnianos do Norte não classificar os ratos e os ratos organizados como grupos de terrores dalistas e deu um alerta que os Narnianos do Norte mais esperavam. Mas Gambá usou o Itamaraqui para fazer as intermediações que receberam uma negativa, já do próprio Davi, que definiu que ainda não está com sua folha seca pronta, embora já colheu folhas secas o suficiente, o qual derrubará tudo e a todos. Os ventos eu recebi nessa manhã diretamente de escravos do próprio Itamaraqui, que, pasmem, ontem mesmo receberam ameaças quando uma outra bomba chegou nas mãos deles, com relatos de vazamentos do próprio Itamaraqui, que as águias teriam perguntado os motivos da viagem da desgraçada, já que ela não é uma chanceler do reino. Praticamente afirmando que Nárnia do Norte sabe de uma remessa de milho que ela estaria levando para o podre, para casas guardadoras de baldes de milho na terra do urso, que não tem ligações financeiras com o mundo de Nárnia, e principalmente com Nárnia do Norte. Gambá usou Nárnia do Sul, afirmando que o reino não vê perigo nos ratos e ratos organizados para serem classificados como terrores da lista. Em resumo, os Narnianos do Norte já sabem de absolutamente tudo, e vão sim classificar os ratos e ratos organizados como grupos terrores da lista, e em seguida declarar Nárnia do Sul como um narco-reino. Vamos mostrar as nossas balinhas? Eu quero fazer mais um merchan aqui pra você, se você me permitir. Eu quero trazer pra você hoje as nossas gominhas de ácido hialurônico e dizer pra você, meu irmão, que ela é feita com ácido hialurônico puro. É a única goma do Brasil 100% ácido hialurônico. Ela não é uma balinha, ela é ácido hialurônico puro. E a partir dos 25 anos, o nosso organismo produz pouco a molécula de ácido hialurônico. 2 semanas de uso, você já vai ver o resultado. Vai revitalizar sua pele do corpo todinho. Ajuda na flacidez. E só para ter uma ideia, ela ajuda até na cicatrização. Você que sofre com dores nas articulações e falta de ácido hialurônico, saiba que ele previne o envelhecimento, cuida da pele e da saúde. Uma caixa dá para 30 dias. E hoje a venda é somente pelo telefone 0800 703 0210. 011 91 748 1312. O ácido hialurônico é extraordinário. Você quer dar uma melhorada na tua condição, no teu aspecto, no teu rosto? O ácido hialurônico é a melhor saída e vai te ajudar muito, tá? Vai te ajudar muito, ok? Não esquece, hoje é só pelo telefone 0800 703 0210, 011 91 748 1312. Reserve já a sua caixa de gominhas de ácido hialurônico e, né, você vai ficar muito melhor. Temos uma promoção, olha aí, ó. Compre 3 caixas de goma hoje e ganhe um presente surpresa, tá? A Lobela vai mandar um presente surpresa pra você se você comprar 3 caixinhas, que são o suficiente para um tratamento de 90 dias. E você vai ganhar aí hoje um presente especial da Lobela. Muito obrigado. Vamos para as cartas, irmão. Scarface, olha isso. O plano do Partido dos Ratos foi descoberto. Pior, o novo vídeo do Nick Ferry